Olá pessoal, saudações ONLUZ e sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma orientação terapêutica que eu, Margarete Ananda, vou trazer para vocês então que acompanham aqui o canal do Instituto ONLUZ. E o vídeo terapêutico de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações então sobre o apego e a interferência na cura espiritual. Esse assunto, gente, do apego é uma das questões bastante trabalhadas por nós aqui no Instituto ONLUZ, porque o apego ele é uma das frequências que está em todos os relacionamentos, como eu vou trazer para vocês nas próximas lâminas, né, gente? E que muitas pessoas elas acabam não admitindo que existe a energia do apego em relação a tudo aquilo que a pessoa vem vivenciando de experiências na sua vida, tá? Então o apego, ele é um assunto muito importante que cada um de nós precisa observar mais atentamente no nosso interior para ver o quão somos apegados a tudo, tá? O quão nós somos apegados a questões pessoais, a questões familiares, conjugais, profissionais, sociais, materiais, inclusive, né, gente? E que fazem com que muitas vezes inúmeras situações das nossas vidas acabem passando despercebidas, acabem não acontecendo, acabem não fluindo, porque o apego ele é uma das ferramentas negativas que cada um de nós carrega e que justamente como tem aqui na lâmina, né, gente, justamente como tem, a gente acaba pesando, né, muitas vezes uma situação sob um ponto de vista emocional, né? Aqui a balancinha, né? A gente pesando, né? Mostrando o quanto a gente dá importância muitas vezes para essa questão, muitas vezes mais emocional, que envolve tudo aquilo que está ao nosso entorno, do que geralmente ou mais intensamente nós damos valores ao que a nossa alma necessita. E o apego, ele é então uma dessas ferramentas negativas que impedem, inclusive, né, gente, de nós nos conectarmos verdadeiramente com as intuições divinas. Por mais que muitas pessoas acabam dizendo, não, eu não sou apegado, imagina, isso não faz parte da minha vida, ah não, eu não tenho apego a isso aqui é amor, o que eu sinto não é apego, enfim, né? Então esses são alguns dos diálogos que a gente ouve todos os dias durante as sessões terapêuticas aqui no Instituto ONLUZ, tá, gente? E para iniciar, né, um pouquinho mais aprofundada essa palestra, né, gente, eu vou mostrar para vocês que existem duas formas de apegos que mais geram os aprisionamentos que acabam interferindo na cura e na evolução espiritual das almas, tá? Na cura espiritual de cada um de nós que está encarnado nesse presente momento, que são o apego emocional e o apego material, tá? Essa primeira palestra, gente, essa primeira orientação terapêutica, que eu vou dividir ela em duas, tá? Eu vou trabalhar apenas a questão do apego emocional, certo, gente? Então, o apego emocional, né, que vai ser trabalhado com mais intensidade nesta orientação terapêutica, e o apego material que eu vou deixar para uma outra oportunidade, para que a gente possa aprofundar também um pouquinho mais sobre esse quesito, né, sobre esse sentimento de apego material que todos nós também carregamos e que também acabam gerando muitas interferências na nossa vida. Mas o apego material eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá, gente? Nessa orientação terapêutica, então, eu vou trabalhar com vocês o tema do apego emocional, tá? Então, existem, pela psicologia tradicional, né, gente, eles acabam dividindo o apego em vários níveis, tá? Então, esse apego tratado pela psicologia tradicional não é o foco desta orientação terapêutica, tá? Por quê? Porque o Instituto ONLUZ, ele expande a consciência a níveis mais cósmicos, mais espirituais a níveis cósmicos, tá, gente? Então, o que acontece é que muitas pessoas, elas acabam tentando agregar, né, tentando justificar muitos dos acontecimentos da sua vida apenas no método cartesiano convencional, tá?
E aí acaba gerando talvez muitas dúvidas, muitas incertezas sobre todas as orientações que são repassadas, inclusive nas terapias, mas também nos vídeos terapêuticos, onde as pessoas elas querem fazer essa junção, né, do conhecimento cartesiano, de tudo aquilo que as pessoas foram aprendendo na academia, né, na faculdade, na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, que leva todo para esse lado mais científico, para esse lado mais de pesquisa a nível humano, certo? Mas nós aqui do Instituto OnLuz, a gente expande essa consciência, a gente expande essa visão para que a gente possa, então, estabelecer uma orientação com níveis mais evoluídos, certo, gente? Evoluídos num ponto de vista espiritual, ok? Então, muitas pessoas, como eu comentei anteriormente, elas acabam fazendo essa junção do que um profissional da área alopática, um profissional da área tradicional da psicologia aborda e faz com que estas orientações entrem em choque muitas vezes com o que a gente acaba abordando aqui nas orientações, nos vídeos, enfim, tá, gente? Então é muito importante a gente deixar claro que sim, estas informações que foram repassadas por todos esses estudos que foram sendo trazidos, né, para uma aplicação mais normal para a vida das pessoas, com desenvolvimento plenamente físico, sob um ponto de vista físico, sim, ele é válido, né, para muitas pessoas que têm essa necessidade de uma expansão física, mas aqui no Instituto OnLuz a gente, como falei anteriormente também, né, a gente acaba expandindo um pouco mais esses conhecimentos, a gente acaba trazendo uma visão mais ampla para essa visão mais espiritual. E aí, quando ocorre esse choque, né, de informações entre o que um profissional da área tradicional acaba apontando, gera o choque de conhecimento, gera o choque de interpretações. E muitas vezes as pessoas acabam gerando muitas dúvidas em relação ao que é repassado nos vídeos terapêuticos, ao que é repassado nas terapias, inclusive, porque a mente de todos nós, né, ela ainda está muito acostumada àquele método tradicional que todos nós fomos sendo orientados, que nós todos fomos sendo encaminhados para seguir, então, esses métodos tradicionais que são válidos, mas que nós precisamos começar a expandir um pouquinho mais a nossa consciência, certo, gente? Pois então, sob esse ponto de vista que nós precisamos expandir um pouquinho mais, que a gente precisa clarear um pouco mais também toda essa questão que a gente veio trazendo, né, de tudo aquilo que nós fomos sendo induzidos, encaminhados, então acreditar apenas naquilo que os métodos tradicionais acabam nos trazendo, que são válidos, como eu já comentei, né, gente? Mas nós precisamos começar a olhar com uma visão diferente, tá? Nós precisamos observar com mais atenção as causas disso tudo, as causas dessas dúvidas, as causas dessas incertezas, as causas desse choque, né, de realidade ou choque de informações que a gente vai vivenciando de experiências ao longo das nossas vidas, né? E para isso a gente precisa fazer uma observação muito intensa de tudo aquilo que a gente foi vivenciando de experiências para ver aonde mais eu posso mudar, onde mais eu posso melhorar, onde mais eu posso fazer diferente para poder contribuir ainda mais com a minha evolução, mas também com a evolução de todas as pessoas que estão ao nosso redor, certo, gente? Pois bem, então, falando, né, do apego, o apego emocional, então, ele é uma das ferramentas que mais geram aprisionamentos nas nossas vidas, tá?
Como comentado, muitos de nós acabamos não admitindo que temos apegos, né? Porque o apego, ele é uma energia, né, que muitos de nós acaba confundindo com a frequência do amor, do carinho, do afeto, né, e que essas frequências, elas sim são muito vivenciadas nos relacionamentos, não é? Então, os relacionamentos como um todo, eles são pautados nessa frequência mais evoluída, né, da afetividade, do carinho, da atenção, da compreensão, do auxílio mútuo, tá? Então, os relacionamentos como um todo, seja afetivo, conjugal, profissional, social, então eles precisam ter essa energia mais positiva, eles precisam ter essa frequência de uma solidez, né, que esses sentimentos todos eles vão trazer uma solidez mais profunda para os relacionamentos, sim, né, é necessário, mas muitas vezes as pessoas acabam confundindo o apego como o amor que as pessoas acabam sentindo, tá? Mas, na verdade, o que também rege os relacionamentos é a questão do ciúme, né? Como tem aqui, né, gente? A questão do ciúme, do controle, da manipulação, da submissão e, por consequência, cada uma dessas ferramentas negativas aqui acabam gerando o apego, tá, gente? Então, o apego nada mais é do que um conjunto de situações que a gente acaba vivenciando de experiências na nossa vida, gerando o apego, certo? Então, o apego, ele vai fazer com que cada um de nós, ao longo da nossa vida, a gente vá trazendo muita frequência de bloqueios para cada um de nós, certo? E o apego, ele não está só baseado, né, nessa questão emocional, sentimental, porque ela é uma energia que vai trazer muita dor e sofrimento, né? É um aprisionamento, é uma forma de aprisionamento, gente, que vai trazer muito sofrimento para a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nessa condição de apego, tá? Pois elas geram muitos sentimentos destrutivos, como tem aqui na lâmina, né, gente? Ela vai gerar sentimentos destrutivos, sentimentos incapacitantes, sentimentos que vão travar a fluidez da vida da pessoa, porque vai fazer com que ela vá sendo encaminhada para um caminho que possivelmente ela acreditava que era um caminho mais correto, mas que na verdade, gente, a longo prazo ela vai perceber que aquele caminho que ela estava seguindo, por conta de toda a instrução que ela foi levada a acreditar ser verdadeira no passado, né, vai levar para ela para um caminho de uma autodestruição muitas vezes, porque o apego ele vai fazer com que a pessoa se torne muito dependente da outra, né, é uma dependência. Até eu posso passar na próxima lâmina, gente, que tem algumas dessas situações, tá? Então, esse apego, por que as pessoas sentem um apego então, né? Falando aqui da lâmina, gente, as pessoas têm apego porque elas têm medo, né? Elas temem, né? Medo de ter o ego ferido. Então, como ela tem uma certa ideia, uma certa concepção de relacionamento, uma certa concepção de família, uma certa concepção de trabalho, uma certa concepção de amizades, porque são todos esses vínculos que são gerados o apego, tá, gente? Então, por ela ter o medo de ter o ego dela ferido, o orgulho dela ferido, ela vai se apegar profundamente àquela pessoa, àquela situação, para que ela se sinta segura naquele relacionamento que ela está vivendo. E aqui, gente, a gente pode colocar também como apego não somente de pessoas, mas também de objetos, mas isso é lá na questão do apego material, mas também de animais de estimação, né? Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre o apego, né, com base no livro do Trigueirinho, né, que ele também aponta a origem do sofrimento, né, a origem dos apegos, né? Então, esse vídeo eu falo também um pouco sobre essa experiência que Trigueirinho nos trouxe, tá?
Mas aqui eu vou expandir um pouquinho mais esse conceito de apego que todos nós temos, e que o apego também, então, né, gente, além de nós termos a questão dos relacionamentos normais, né, conjugal, profissional, social, familiar, enfim, também cabe aqui aos animaizinhos de estimação, que existem pessoas extremamente apegadas aos seus bichinhos, tá? E fazem com que eles sofram exageradamente quando acontece qualquer situaçãozinha com elas, né, com esses animaizinhos. Elas acabam então entrando num sofrimento extremo, aonde muitas situações negativas acabam vindo na mente delas e elas acabam não confiando na providência divina. Só vem situações extremamente negativas para que elas acreditem naquela dor, naquele sofrimento, naquela frequência negativa que pode estar permeando ali, né, o campo magnético dela, para que ela acredite somente no pior, tá? Então o apego, ele pode gerar justamente isso. A pessoa, ela não aceita, né, o ego ferido, ela não aceita que determinada situação pode acontecer com aquele ente, né, com aquele familiar, com aquele cônjuge, com aquele filho, com aquela questão profissional, com aquela questão de amizades, enfim, com o animalzinho de estimação. Ela não aceita que determinada situação está acontecendo e ela se apega de tal forma àquela pessoa ou àquele animalzinho que vai gerar para ela muito mais dor, e a solução de determinada situação que poderia estar acontecendo vai fazer com que se transforme numa tempestade num copo d'água, né, gente? Vai fazer com que tudo aquilo que poderia ser solucionado de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, muito mais tranquila, acaba se transformando numa solução, ou melhor, num problema muito maior do que poderia ter sido solucionado se a pessoa aceitasse muito mais aquela condição que poderia estar acontecendo com aquele familiar, enfim, ou com aquela situação que está ali acontecendo, tá, gente? Então o apego, ele é um mecanismo, olha só, para manter a outra pessoa ou animalzinho de estimação presa ao relacionamento sob seu total controle. Ou seja, aqui a personalidade controladora da pessoa, ela se manifesta. Por mais que ela diz, não, mas eu sei o que é melhor, eu entendo o que é o melhor, eu busquei o que é o melhor, eu estudei para que fosse o melhor, então as coisas têm que ser desta forma, porque eu sei que é o melhor, né? Então existem muitas pessoas que acabam agindo dessa forma, fazendo com que esse controle sobre tudo o que acontece na vida das pessoas, né, que estão fazendo parte dos seus vínculos kármicos. Muito importante a gente trazer essa informação também, né, gente? Por mais que quem acompanha o nosso canal aqui já sabe, né, que a gente vem comentando há bastante tempo que grande parte dos relacionamentos que nós vivemos são kármicos, tá? Então essa energia vai aprofundar ainda mais o karma que nós temos com as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos, certo? Então, quanto mais controle eu quiser ter sobre a pessoa, quanto mais controle eu quiser manifestar em relação a aquilo que acontece, mais apego eu tenho, tá? Então, o apego, ele é uma destas ferramentas que, por eu querer ter o controle, eu vou gerar muito mais dor e sofrimento a todos que estão ao redor. Eu posso estar sofrendo, mas as outras pessoas sofrem em silêncio na grande maioria das vezes, né? Então é muito importante a gente tomar consciência disso. Se eu quero ter o controle sobre determinada coisa, sobre determinada situação, sobre determinada pessoa, eu tenho apego, não é o amor, né, que está fazendo eu ter esse controle sobre as coisas. Isso não é amor, né, gente? Isso é apego. Em alguns casos pode se tornar uma obsessão, uma possessão que a pessoa tem em relação a tanto a pessoa que está ali ao redor dela, né, sendo parte daquela situação que está acontecendo, como também toda a energia de qualquer situação que possa estar acontecendo, tá, gente?
Então, a possessão, a obsessão, ela também faz parte do apego. Elas são derivadas, vamos dizer assim, de uma mesma frequência em que a pessoa quer manter o controle sobre a outra, tá? E esses dois casos, obsessão e possessão, são muito mais intensos, né? Porque a pessoa, ela torna a outra totalmente uma escrava das vontades dela, tá? Então, muitas vezes o apego, ele vai levar a pessoa a desenvolver, inclusive, um caráter narcisista, onde ela é a única pessoa que pode fazer tudo pela outra, tá? A única pessoa que sabe exatamente aquilo que precisa ser feito, é a única pessoa que realmente sabe aquilo que o outro precisa vivenciar de experiências, tá? E esse caráter narcisista relacionado ao apego, ele pode ser, né, uma questão de todo mundo estar sendo narcisista um pouquinho, né? Tanto aquela pessoa controladora, manipuladora, como aquela que se faz de vítima também, né? Aquela que percebe que está havendo a manipulação e acaba entrando um pouquinho na jogada para se fazer de vítima em relação a outras pessoas, tá? Então, existe também essa energia de que sim, existe o narcisista controlador, manipulador, né? Que torna a outra pessoa submissa, mas existe também a contraparte, né? A pessoa que se deixa manipular pelo narcisista, mesmo sabendo que tem um monte de coisa errada, mas eu tô ali, né? Porque daí depois as pessoas vão me ver como vítima da situação. Então, a gente precisa avaliar essa situação, se nós também não estamos sendo narcisistas por conivência, tá, gente? Um termo que eu não sei se existe, mas eu tô falando para vocês porque me veio, né, esta fala agora, né? Mas eu acredito que deve existir essa condição de narcisista, né, por conveniência, porque aí a pessoa, ela vai estar numa zona de conforto, vai estar tudo bem ali para ela, então eu tô vendo que o outro tá me manipulando, tá me controlando, mas tá bom para mim, então eu vou ficar aqui, né? Então eu tô sendo um narcisista por conveniência, né? Porque tá bom, né? Então, existem muitas situações ali que fazem com que a pessoa, então, venha a agir dessa forma, né? Muitas dessas situações de apego, né, gente, as pessoas, elas acabam levando para a vida adulta porque elas foram crianças que também foram muito apegadas aos seus pais, às suas mães ou a qualquer uma das outras pessoas que fizeram parte da sua criação, tá? Então, muitos desses comportamentos infantis que muitas vezes o apego tem, né, vem daí, vem de uma fase infantil em que a pessoa foi muito apegada, e aqui tem, inclusive, a psicologia tradicional, ela trata da teoria do apego, né, onde eles comentam, né, de que a criança, quando ela está na fase de desenvolvimento, principalmente na fase de amamentação ou dos primeiros anos de vida, ela se torna apegada à mãe, principalmente, justamente porque a mãe está ali dando todo o suporte que a criança precisa. Então, muitas vezes as crianças, quando elas não têm os cuidados devidos, né, na infância, elas vão procurar pessoas na fase adulta que vão dar para elas aquilo que elas não tiveram na infância. Então, se muitas vezes as mulheres, principalmente, né, não tiveram a presença paterna, elas vão procurar um relacionamento afetivo, conjugal, em que a figura paterna vai estar presente, então elas tendem a se relacionar com pessoas muito mais velhas ou pessoas que já tenham uma estabilidade material, financeira, para que elas possam, entre aspas, né, se aproveitar daquela situação e se tornarem dependentes financeiramente deste companheiro. Então elas vão olhar para o companheiro não como um esposo, né, namorado, enfim, né, companheiro, mas como uma figura de um pai que lá atrás elas não tiveram. Da mesma forma, os rapazes, né, a figura masculina. Se eles não tiveram muito a presença de mãe, eles também vão buscar num relacionamento uma esposa que faça tudo para eles, como as mães acabam fazendo, né? Comidinha, roupinha, né? Toma banho e tem lá a roupa pronta em cima da cama, né? Fica ligando para saber se tá tudo bem, como é que tá, essas coisas que mães fazem, né, gente? Então, muitas vezes, quando falta a figura da mãe,
né? Os homens, eles tendem a buscar relacionamentos em que a mulher vai suprir essa carência da maternidade para eles, né? Ou se não foi criado nem por mãe nem por pai, mas por avós, da mesma forma, né, gente? Avós, tios, tias, enfim, vai fazer com que a pessoa fique muito apegada aos relacionamentos como um todo, ou muito apegada, muitas vezes, a uma condição que aconteceu na vida dela e que foi traumática no passado, mas que ela vive essa experiência no cotidiano e isso faz com que ela se torne uma pessoa mais infantil, uma pessoa que não teve maturidade, né, desenvolvida e vai também se tornar uma pessoa bastante não aceitando as verdades, né? Uma pessoa que é muito resistente muitas vezes a algumas coisas que os outros vêm tentar apontar para ela, tentar mostrar para ela, e ela acaba não aceitando aquelas verdades e se dói bastante. Então, uma pessoa que não teve, né, presença de pai ou de mãe, né, na sua infância, ou de qualquer outra figura que possa ter ficado aos seus cuidados, e que ela ficou apegada àquela situação e a sua criança interior, vamos colocar aqui um termo entre aspas, né, gente, ficou muito ferida, muito machucada por essa ausência, muitas vezes, e na adultez, né, na fase adulta, ela vai agir como uma criança birrenta, porque quando alguém precisa chamar a atenção dela, né, precisa trazer ela para a realidade, precisa fazer com que ela consiga observar um pouco mais aquilo que está acontecendo ao seu redor, essa criança ferida, essa criança machucada vai estar com bastante orgulho, com bastante teimosia, com bastante resistência, bastante rebeldia muitas vezes, e não vai aceitar aquela verdade que está sendo exposta para ela. Por quê? Porque ela carrega toda uma condição, então, da infância que fez com que ela bloqueasse, né, tanto o seu coração como a sua mente, agindo como uma criança para não aceitar determinadas situações também. Então, muitas vezes esse apego que a pessoa tem por uma ideia também, né, gente? Não somente a questão de relacionamentos, mas um apego em relação a uma ideia, a um conceito, a um dogma, a uma cultura, vai fazer com que também essas situações, quando as verdades vêm aparecendo para ela, ela não vai aceitar, ela vai retrucar, ela vai, como é que é o termo? Desobedecer, né? Ela não vai aceitar aquela orientação e vai ficar birrenta, né? Vai ficar ali emburrada, vai ficar, né, chateada e vai levar muito tempo para aquela orientação, aquela informação ser absorvida por ela, tá? Mas é importante a gente avaliar essa condição aqui também, né? Se nós tivemos alguma situação na nossa infância, não somente destas vidas, mas desta vida, né, gente, mas também de vidas passadas que podem estar no nosso inconsciente, né, nos nossos arquivos de memória, nos nossos registros de alma, enfim, que podem então fazer com que a gente haja com essa infantilidade maior, com esse comportamento infantil, muitas vezes, não aceitando ali algumas dessas informações, dessas orientações que são repassadas para que a gente possa crescer espiritualmente, certo? E aí essa energia do apego, gente, vai fazer com que muitas vezes nós acabamos, né, quem é apegado, digo que todos nós temos um nível de apego em nossas vidas para qualquer situação, muitas vezes a gente vai acabar restringindo a liberdade do outro, né, pelo medo de perder ou de ser abandonado e rejeitado, tá? Então muitas vezes a gente, por medo de passar novamente por alguma situação de abandono ou de rejeição, a gente se apega de tal modo na pessoa, se apega de tal modo na situação, com medo de que aquilo ali não vai mais fazer parte da nossa vida, né? Tanto pessoas como situações, tá, gente? Então a gente acaba cedendo muitas vezes a muitas chantagens, a gente acaba muitas vezes perdendo a nossa própria liberdade, a gente acaba muitas vezes
aprisionando o outro naquele conceito, naquela ideia que eu tenho de tudo que possa existir na vida, né, gente? Ideia de relacionamento, de família, de profissão, enfim, tudo isso que vocês já sabem, né, quem acompanha o nosso canal, que a gente vem falando há muito tempo para vocês, né? A gente acaba se prendendo naquele conceito bastante arraigado já, né, gente, bastante ultrapassado de muitas situações que a gente acaba vivenciando, de experiências, enfim, e que a gente não consegue enxergar fora da caixinha. A gente tem aquela visão aqui, né, limitada das coisas, muita ilusão também, né, por parte de muitas coisas que a gente acaba vivenciando aqui, e essa energia acaba gerando, então, muitos bloqueios para nós, tá? Então, essa ideia de eu perder aquilo que eu conquistei, a gente tem que ter em mente de que a gente não conquista nada aqui, né? Porque nada aqui no plano terreno nos pertence. Aquilo que a gente acha que ganhou, a gente não ganhou, né? Foi nos emprestado. Aquilo que a gente acha que nos pertence, não nos pertence. Todas as conquistas que a gente tem aqui são com base numa condição material plenamente. E para que a gente possa evoluir, a gente precisa deixar essa visão material de lado, porque senão a gente vai continuar aprisionado ali, naquela energia, naquela situação, naquele apego, gente, e a vida não flui, tá? Outra situação que pode acontecer, gente, é carregar culpa por uma negligência ou achar que eu fui negligente no passado por alguma situação que eu poderia ter feito diferente e eu não fiz. E eu acabo me apegando àquela situação. Olha a mocinha aqui, né? Agarrada no coração aqui, né? Dá para pegar só uma partezinha aqui do coração, né, gente? Agarrada no coração, presa ali naquela energia de que isso é o melhor para mim, de que isso é o que eu deveria ter feito, né? De que eu me culpo por não ter conseguido fazer tal coisa, por não ter conseguido dar tal passo, por não ter conseguido fazer, né? E esse sentimento de culpa gera o apego àquela situação. Então, muitas vezes a gente não conseguiu agir de determinadas formas porque nós não tínhamos a condição necessária para poder agir naquele momento. E aí a energia da culpa, ela é gerada justamente para que a gente fique ainda mais apegado à situação, que a gente fique ainda mais preso àquela energia, que a gente não consiga olhar para o lado e perceber que existem outras formas de eu conseguir solucionar aquele conflito, porque no passado já passou, né, gente? Eu não vou conseguir voltar para fazer, para corrigir aquilo que foi feito. Mas a partir do momento que eu tô tendo essa consciência, eu posso começar de novo para fazer um novo fim, que nem dizia Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas pode começar de novo para fazer um novo fim, né? Então, o passado, gente, a gente pode curar os sentimentos, os pensamentos, as energias que foram criadas, que foram geradas lá no passado, mas eu não posso voltar lá, né, e fazer tudo diferente. Não, eu posso fazer diferente a partir de agora, tá? Então, quem fica muito remoendo as coisas do passado, precisa então trabalhar essa energia também, porque a gente não pode entrar numa máquina do tempo, né, gente? Nós aqui ainda humanos nesta condição, nesse exato momento do planeta Terra, a gente não tem essa condição, tá? Mas a gente pode trabalhar esses sentimentos negativos em nós, a gente pode ir curando isso em nós para que estas frequências então possam evoluir cada vez mais, certo, gente? E a origem do apego, né, gente? Já falei para vocês muitas coisas, mas o apego ele tem algumas origens, tá? Por exemplo, traumas do passado, como abandono, rejeição, violência, muita energia em que as pessoas acabaram passando por muita
muito controle, muita manipulação do outro, pessoas que se tornaram extremamente submissas em relação a tudo e a todos que estavam ao seu redor e que nesta existência continuam, tá? Porque todas as pessoas que fazem parte da nossa vida hoje estiveram fazendo parte na nossa outra existência, das nossas outras vidas. Então são ciclos que vão se repetindo, onde nós temos muitos aprendizados para fazer. E um deles é a cura dos sentimentos que nós temos com as pessoas de abandono, de rejeição, de violência, sentimentos de culpa, de medo, sentimentos de incapacidade, né? Sentimentos de intolerância muitas vezes, raiva, ódio, mágoa. Então todos esses elementais negativos que nós carregamos em nosso interior são também um dos pontos, uma das origens do apego, tá, gente? Então é muito importante a gente observar como é a verdadeira energia do apego que eu estou vivenciando com aquela situação, com aquela pessoa, enfim, com tudo isso, tá? Porque eu preciso observar atentamente aquilo que eu estou vibrando para me sentir apegada. Porque essas energias aqui, gente, abandono, rejeição, violência, que toda a humanidade carrega, não tem uma capacidade, digamos assim, de nós termos um amor profundo e verdadeiro pelas pessoas. A gente tem apego, né? Que nem algumas pessoas que eu acompanho passam por algumas situações um pouco conflituosas na sua vida familiar, enfim, e elas dizem que amam muito os seus familiares, que amam muito, né, tudo aquilo que elas vivem naquele exato momento, né, aquelas pessoas com as quais elas estão convivendo, mas tem briga, tem discussão, tem desentendimento, tem mentira, tem falsidade, tem traição, tem muita dessa frequência que não gera o amor, tá? Então muitos de nós não estamos unidos às pessoas por amor, mas por apego, né? Unidos pela violência, pela agressão, né? Verbal, física, enfim, pela rejeição, pelo abandono e por várias outras situações, né, que foram sendo geradas ao longo das nossas vidas, e principalmente o medo, né? O medo de muitas vezes, aqui cabe mais a relacionamentos afetivos, conjugais, enfim, que a pessoa tem medo de ficar sozinha, por isso ela se apega ao companheiro, à companheira, né? Aos filhos, né? Tem muitas mães que são muito apegadas aos filhos, porque elas têm uma ideia, né, gente, de que filho foi colocado no mundo para que quando a pessoa envelhecesse, o filho fosse cuidar dela. Não, né, gente? Não é para isso que os filhos foram criados aqui. Por mais que a gente já falou algumas vezes, muitas poucas pessoas teriam realmente a condição de se tornarem pais ou mães aqui no planeta Terra, né? Mas essa é uma história que a gente comenta no curso do Reiki On Luz, a cura cósmica, tá? Então, muitas dessas situações de maternidade e paternidade que vocês estão vendo por aí, que são extremamente conflituosas, são pessoas que não estava na programação divina para elas serem pais ou mães, tá? Mas por uma imposição da sociedade, a gente sabe, né, que a matrix encarnacional da Terra, ela acaba obrigando as pessoas a seguirem aquele padrão, né? Nasceu, cresceu, foi para a escola, né, estudou, ficou adolescente, enfim, casou-se, teve filhos, trabalhou, morreu, pronto. Esse esquema, né, que muitas vezes as pessoas elas acabam reproduzindo, e a maternidade e paternidade ela foi inserida nesse esquema. Então muitas almas hoje elas não deveriam realmente ter a maternidade e paternidade, mas acabaram tendo, tá? Então o medo de ficar sozinho, gente, ele é uma das situações, uma das origens do apego. Muitas vezes o medo de não conseguir se sustentar sozinho, então gera aqui também o sentimento de uma incapacidade, de que a pessoa ela não será capaz de se nutrir, de se sustentar, de ter, né, a sua própria subsistência aqui, porque ela se torna um ser dependente do outro, tá? E essa frequência vai fazer então com que o apego ele se transforme com bem mais intensidade, certo, gente?
Outra coisa que também acontece que as pessoas elas não admitem ou admitem muito pouco, né, desconfiando, é que possa ter existido algum tipo de simpatia, de magia, de amarração feita no passado, né, nas outras vidas ou na atual existência. A gente vê abertamente nas redes sociais algumas pessoas fazendo trabalhos espirituais para amarração amorosa. Traga o teu amor de volta em 3 dias. Gente, se precisa fazer um negócio desses, não é amor, é possessão, não é nem mais apego, né? Porque se a pessoa precisa fazer um trabalho espiritual para trazer uma pessoa de volta ou para manter a pessoa num relacionamento, não é amor, né? É muito mais que apego, né, gente? É uma obsessão, é uma possessão, é algo assim que o que envolve as pessoas é muito ódio, tá? Então, muitas dessas frequências, tá, gente? A gente precisa olhar com mais atenção, porque se eu estou extremamente apegada a uma situação, se eu estou extremamente, ou a uma pessoa principalmente, né, gente, que é esse exemplo aqui, então a gente pode ter no passado feito algum tipo de simpatia, alguma magia, alguma amarração amorosa, principalmente em se tratando de relacionamento afetivo e conjugal, tá, gente? E que nessa existência eu continuo fazendo, né? Continuo fazendo essas simpatias que as pessoas acham que são inofensivas, que é algo inocente, que é algo que não vai ser prejudicial. Gente, toda e qualquer simpatia que as pessoas fazem para qualquer finalidade, ela tem o dedinho da magia, tá? Magia negra ou magia cinza, tá? Então é muito importante a gente ficar, né, prestar atenção nessa frequência, porque se nós temos apego e a gente não consegue se desvencilhar, sofre extremamente por determinada pessoa, é porque no passado a gente fez isso aqui, né? Ou procurou trabalhos espirituais nessa vida para também fazer, certo, gente? Outra origem, né? Eu já comentei com vocês, né? A personalidade controladora, manipuladora, dominadora, narcisista, né? Que cada um de nós tem. É o narcisista por, né? Por conveniência, né? Uma expressão que surgiu aqui, mas também aquele narcisista nato, né? Aquele que nasceu para ser narcisista, por conta de muitas energias espirituais que as pessoas acabam carregando, né, do passado, né? Que nem tem aqui na lâmina também, né, gente? E veio dois tópicos juntos, né, gente? Que eu já comentei com vocês também, né? Sentimentos de raiva, mágoa, tristeza, ódio, vingança. Então, vários desses sentimentos negativos a gente acaba manifestando quando temos apego, porque o que nos liga verdadeiramente às pessoas são os sentimentos negativos que a gente carrega de outras vidas para que a gente possa curar nesta existência com as pessoas com as quais nós temos vínculos. Inclusive, essa semana eu acabei visualizando, né, uma publicação numa das redes sociais, e eu vi, né, uma seguinte postagem: inimigos numa outra vida, familiares nesta existência. Então a gente realmente convive com os nossos inimigos. Sabe aquela expressão, vamos usar aqui para relacionamentos conjugais, dormindo com o inimigo? Grande parte dos relacionamentos conjugais é exatamente isso que acontece. Por mais que esteja muitas vezes extremamente disfarçado, né, gente? Mas é o que a gente percebe nos atendimentos que as pessoas vêm trazendo relatos para nós, tá? Nos atendimentos, nos mapas astrológicos, kármicos, que a gente também elabora aqui no Instituto OnLuz. Então, muitas destes relacionamentos, né, do dormindo com o inimigo, dos relacionamentos com os inimigos que a gente viveu, os algozes, né, das nossas vidas, a gente acaba convivendo exatamente nesses âmbitos familiares, tá? Então é muito importante a gente observar o que verdadeiramente está me atraindo para esse relacionamento, tá, gente? E aí a gente vai trabalhando então essas origens, porque o apego ele vem de cada um desses pontinhos aqui. Inclusive, né, gente, de uma repetição de um padrão de comportamento ou uma personalidade ancestral, que a gente pode carregar nas nossas
no nosso código genético estas informações dos nossos familiares. A gente pode estar repetindo ali um padrão de comportamento do pai, da mãe, né, que a gente foi repetindo pela convivência muitas vezes, que eles acabavam manifestando esses apegos, a gente também acaba reproduzindo essa frequência nas nossas vidas e nos tornando também pessoas apegadas, ok? E o que o apego pode gerar nas nossas vidas, tá, gente? Dependência emocional, aonde a gente se torna uma pessoa extremamente carente, não consegue enxergar uma vida longe do outro, não consegue enxergar uma vida longe dos filhos, longe do cônjuge, longe do pai, longe da mãe, longe do bichinho de estimação. A gente se torna totalmente dependente da presença daquele ser nas nossas vidas, porque senão tudo acaba desmoronando. Então é muito importante a gente ir trabalhando esse sentimento de dependência em nós, para que a gente possa liberar o outro, para que ele siga o caminho dele, a gente também possa seguir o nosso caminho, ou separados ou convivendo, mas em harmonia, tá, gente? Porque senão, se eu ficar com um sentimento de dependência emocional, eu vou me tornar uma pessoa também submissa, onde eu vou aceitar tudo que o outro faz, tudo que o outro quer, tudo que o outro deseja, né? Vou me tornar, ou vou me deixar levar para muito controle, para muita manipulação, porque uma pessoa apegada, ela é controladora, ela é manipuladora, ela vai tornar o outro submisso também, né? Principalmente, né, gente, eu vou fazer com que o outro se torne submisso a tudo aquilo que eu quero, mesmo que seja de uma forma extremamente sutil, mas essa energia de dependência emocional, de submissão, de controle, manipulação, enfim, gradativamente a pessoa apegada, ela vai se transformando e fazendo, tendo alguns dessas frequências mais intensas na vida dela, inclusive atraindo a traição para sua vida, tá? Porque muitas vezes a pessoa extremamente apegada, gente, ela não vai conseguir mais conviver daquela forma, por mais trabalho de amarração que a pessoa faça, por mais pseudo cuidado que ela tenha, por mais tudo que possa acontecer, a traição, ela vai ser uma fuga para aquele que está se sentindo aqui, ó, sufocado, não aguenta mais se tornar, né, uma pessoa que está sendo usada, está sendo vampirizada muitas vezes de energia. A pessoa não sai de cima dela, se torna um obsessor encarnado aqui no plano terreno. E aí a pessoa, de tanto ficar ali sufocada naquele relacionamento, aqui se falando, né, gente, de relacionamento conjugal, ela vai trair, né, sem dúvida nenhuma, tá? Então, por mais que a pessoa fica extremamente ali em cima, tá, vai gerar essa energia da traição, tá? Até a gente sabe, né, uma pessoa trouxe para nós que ela teve o conhecimento, né, de um conhecido ali da vida dela, em que a esposa, né, desse colega, amigo, não lembro bem certo, né, quem é a pessoa, qual é o nível, né, de vínculo entre o paciente que nos trouxe a informação, nos revelou então que a esposa desse amigo, colega, enfim, colocou, né, um chip de rastreamento no celular do esposo para acompanhar cada um dos passos que o esposo faz, né, para saber aonde ele tá, com quem ele tá, vai saber o que mais ela colocou, o que mais tem nesses chips de rastreamento, tá? Então ali, por mais que ela queira controlar a vida do esposo por um apego excessivo, né, que tenha, ele vai dar um jeito, caso o maior medo que ela tenha, né, é de ter a traição, de gerar a traição, mas dia ou menos dia, né, todo esse apego, esse controle, essa manipulação que ela exerce, enfim, sobre ele, vai gerar essa frequência da traição para a vida dos dois. E aí, gente, a frequência da destruição que pode gerar um relacionamento é muito maior, tá? Uma falsa segurança emocional também acaba acontecendo, porque a pessoa apegada que ela quer ter ali, né,
como tem aqui na lâmina, né, gente? Uma pessoa que tá com as nuvens aqui na mão, tá? Então ela tá muito iludida, ela tá muito achando, né, que tá com tudo nas mãos, e quando na verdade daqui a pouco tudo isso aqui acaba se dissolvendo, tá? Então o apego, ele gera essa falsa segurança material de que se a pessoa tiver tudo sob o controle dela, todo mundo vai ficar ali debaixo das asinhas dela e pronto. Ninguém mais vai, entre aspas, desobedecer, ninguém mais vai não seguir aquelas orientações, ninguém mais vai fazer o que ela acha que é o contrário do que está sendo feito e pronto, né? Ela tem tudo sob o domínio. Então, para ela, para quem é apegado, ela vai ter uma falsa segurança emocional. Ela vai achar que está tudo sob controle, quando na verdade está todo mundo explodindo ao redor, são faíscas e mais faíscas a ponto de explodir, né? Uma guerra, vamos dizer assim, né, gente? Vai explodir alguma coisa ali que vai colocar a perder tudo aquilo que a pessoa acha que conquistou até o presente momento, tá? Então, essa falsa segurança emocional também é gerada pelo apego, tá, gente? Outra situação aqui que também acaba acontecendo é o que eu acabei de dizer, né? As ilusões em todos os níveis. Ilusão de que o casamento tá certo, de que a família tá certa, de que o trabalho tá certo, de que a amizade tá certa, que não tem nada de errado com as situações, porque eu tenho tudo sob controle, então tá tudo certo e nada vai sair do controle, tá? Então, muitas dessas situações, dessas ilusões que a gente acaba vivendo em todos os níveis de relacionamento, gente, é uma ferramenta que também o apego, ele acaba manifestando, tá? Então, a gente acaba muito iludido e essa ilusão com todas as formas de vínculos que a gente tem, acabam gerando disputas, chantagens, desentendimentos, brigas e tudo mais que vocês puderem imaginar, tá? Outras situações aqui, não conseguir progredir e se tornar uma pessoa independente, porque o apego emocional, a gente vai fazer com que o outro, né, que é apegado a gente, queira controlar os nossos passos, queira controlar o fluxo do dinheiro, queira controlar o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, com quem a gente conversa, né, para onde a gente vai, o que a gente vai trabalhar, a forma que a gente vai trabalhar, a roupa que a gente vai usar. Então, a gente não consegue também progredir nessa forma. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas acabam não conseguindo evoluir ou se tornar pessoas independentes financeiramente, porque o lado apegado, tanto dela como do outro, né, aquele que se tornou uma pessoa extremamente controladora, manipuladora, obsessiva, possessiva, né, a gente não vai pedir que ela tenha um fluxo financeiro para sua vida, e muitos dos projetos que ela tem vão acabar trancando, né, por conta que ela também está se tornando bastante apegada à situação, ou às pessoas ao seu redor, ou à condição que ela vive, e faz com que muitos desses bloqueios em todos os níveis acabem acontecendo na vida dela, tá? Então, ela não vai conseguir muitas vezes trabalhar adequadamente, ou se trabalha, né, se tem ali o trabalho que ela tem, né, que ela vem conquistando, enfim, esse trabalho vai conseguir até um certo ponto, ela não vai conseguir mais avançar a um outro nível profissional, certo, gente? E aí os bloqueios em todos os níveis vão acontecer. Bloqueio no nível financeiro, bloqueio no nível emocional, bloqueio no nível profissional, bloqueio no nível familiar, e muitas das coisas que ela vivencia, que ela achava que estava certo, vão começar a dar para trás, vão começar a regredir, certo, gente? Certo, gente? Vamos lá então, né? Próximo tópico aqui. Então, muitas pessoas também, né, que são extremamente apegadas, gente, elas também vão acabar desenvolvendo alguns tipos de patologias físicas ou psíquicas, principalmente pelo apego, né, ser mais de origem emocional. Muitas pessoas elas podem vir a desenvolver patologias principalmente no sistema respiratório,
tá? Ou cardiorrespiratório, tá? Cardíaco e respiratório, tá, gente? Então, doenças do coração, do pulmão, né? Pessoas que têm muita facilidade para ter pneumonia, doenças um pouco mais severas como tuberculose, embolia pulmonar, doenças cardíacas de todos os níveis, são pessoas que também são muito apegadas, né? São controladoras, elas querem que as coisas aconteçam ao seu modo. Patologias psíquicas também podem acontecer, né? Pessoas que podem desenvolver algumas psicopatias, né? Algumas neuroses, tá? Pessoas que podem desenvolver também o que é mais comum, né, acontecer nas pessoas é a questão da bipolaridade, principalmente, tá? Então, essas doenças psíquicas, elas são mais comuns. Depressão também, né, gente? A depressão, ela é um mal do século. Mas por quê? Porque a pessoa é muito apegada a alguém ou alguma coisa ou algum passado e ela não aceita a forma como está sendo vivenciado naquele momento. Então, ela quer controlar. Depressão é uma forma de controle muito excessivo que as pessoas têm e que acaba gerando, então, esta patologia. Então, é muito importante a gente ficar atento também a essa energia, né, para não nos deixar levar por esta energia da depressão, porque é também uma forma de apego muito severo que as pessoas têm, tá? Pode gerar também a entrega da responsabilidade da própria vida para outra pessoa. A pessoa ela acaba desistindo de ser quem ela é para viver a vida do outro, tá? Então ela é apegada a tudo que o outro faz porque ela gosta, né, daquela forma de vida. Ela se sente confortável naquela situação que ela está vivendo. Então ela vai entregar a sua própria vida para que o outro governe, tá? Então esse é um ponto de apego extremo, né, onde a pessoa ela não consegue mais discernir a própria vida do que o outro vem controlando na vida dela. Então aqui o apego é das duas partes, tá? O apego é daquela pessoa extremamente controladora, manipuladora, tá? Daquela pessoa narcisista, mas também daquela que gosta de ser controlada, de ser manipulada, de ter uma vida de conforto, de não precisar muitas vezes fazer algum tipo de esforço, não querer gerar ou ter uma independência, porque para ela está muito confortável aquela situação, tá? Por ela se tornar, né, um narcisista por conveniência, né? Gostei desse termo. Então as pessoas elas são desta forma, né? Algumas pessoas que estão com muitos problemas desde muitas vidas, né, gente? Elas vão acabar se deixando levar por essa situação e entregar exatamente a própria vida na vida nas mãos da outra pessoa, né? Além dos desvios no caminho espiritual e no propósito de alma. Porque muitas pessoas que vivem todos os tipos de relacionamentos, tá, gente? Conjugal, familiar, profissional, social, enfim, elas acabam se deixando levar por essa condição do apego e se desviando do seu caminho espiritual verdadeiro, do seu propósito de alma verdadeiro. E muitas vezes elas sim podem receber algumas orientações, algumas intuições, enfim, mas por elas serem tão apegadas a uma forma de vida, elas não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Elas podem estar vendo ali, digamos assim, um fósforo pegando fogo que logo se apaga. Mas a luz verdadeira, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar justamente por ela ter essa condição apegada, essa condição teimosa, essa condição orgulhosa, essa condição rebelde, né, revoltada com algumas coisas, que muitas vezes ela pode estar achando que está entrando por um caminho verdadeiro, recebendo uma orientação, uma intuição verdadeira, quando na verdade ela não consegue, justamente porque ela está extremamente apegada a um conceito, ela está apegada a um dogma, como eu falei anteriormente, ela está apegada a uma realidade
ou uma verdade absoluta para ela com base naquilo que ela pode ter vindo buscando ao longo da vida dela, e que na verdade essa busca mais desviou ela da verdade do que realmente trouxe ela para um caminho espiritual verdadeiro, tá? Então muitas vezes as pessoas elas são muito, extremamente apegadas também, né, gente, a estudos, a conceitos, né? Elas são apegadas a teorias, algumas práticas, e esse apego não permite que elas consigam expandir um pouco mais a visão delas, né? Não consigam ter aquela coerência de informações. E aí acaba, como eu comentei no comecinho desta orientação terapêutica, né, gente? Às vezes a gente acaba, então, não conseguindo assimilar, porque a nossa mente está tão cheia de conceitos, de ensinamentos, de práticas religiosas, místicas, esotéricas, enfim, tudo isso, que quando a gente começa a receber uma orientação verdadeira, uma informação verdadeira, a nossa mente fica confusa, a nossa mente não consegue saber em quem acreditar, a nossa alma fica ali temerosa, porque está vendo que muitas vezes a gente está se debatendo com a verdade, mas a gente continua insistindo em ir por aquele conceito que eu venho carregando da ancestralidade. Lembra que eu comentei antes, né? Da onde é a origem? A origem ancestral, porque eu também estou acostumada a fazer, a cometer, né? Algumas repetições de padrão de comportamento, repetição de padrão de conceito, enfim, e eu não saio disso. Eu fico batendo martelo, batendo ali na mesma tecla o tempo inteiro, né, gente? E isso faz com que aquela verdade espiritual, a realidade espiritual não chegue para mim, tá? Então, o que eu preciso fazer é ir limpando essa frequência, né? É ir desbloqueando, eu acho que tá na próxima lâmina aqui, né, gente? Como que eu vou curar, né? Toda essa energia do apego que eu tenho dentro de mim e que eu preciso me libertar dele, tá? Então eu preciso olhar profundamente para os verdadeiros sentimentos que me levaram a gerar todo esse apego. Se eu tenho culpa, se eu tenho medo, se eu tenho insegurança, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho um sentimento de vingança, se eu estou me sentindo confortável com aquela situação, se eu estou sendo, né, uma pessoa vitimista, né, uma pessoa que não aceita, que eu sou rebelde, né, com algumas situações, que eu não consigo realmente aceitar determinada situação que esteja acontecendo, eu preciso observar isso em mim e pedindo para curar, né, porque nós estamos aqui, gente, nesse momento que nós estamos vivenciando na Terra, que é o Armagedon, né, Armagedon, o Apocalipse, que tem lá escrito no Antigo Testamento, né? Então a gente está vivendo, está passando por essa fase no planeta Terra nesse exato momento. Então todos nós que estamos passando por isso, a gente carrega cada um desses sentimentos aqui e muito mais, né? Aqui eu coloquei esses 4, mas a gente tem tudo que vocês puderem imaginar de energias negativas armazenadas dentro de nós. Então quanto mais eu olhar profundamente para mim, quanto mais eu for percebendo o que me vincula verdadeiramente a esse casamento, a essa família, a esse local de trabalho, a essas amizades, o que verdadeiramente me liga a eles, além do apego, porque estamos todos apegados uns aos outros e a gente precisa romper com esse apego, tá, gente? Então, quanto mais eu for trabalhando essa frequência aqui, e pedindo para romper com esses elementais negativos e todos os outros que a gente tem, e que eu falei anteriormente, mais a gente vai dando o passo necessário, gente, para poder fazer a cura. Mais eu vou conseguindo trabalhar essas frequências do apego e tudo que vem com o apego para conseguir me libertar e sair desse aprisionamento que está prejudicando todo mundo e trazendo muita dor e sofrimento a todos nós, tá? Eu preciso perceber também se o apego que eu tenho em relação a alguém é relacionado à origem material. Se eu estou sentindo esse apego porque
o outro tem uma condição financeira que me chamou a atenção. Se o que eu estou vivendo nesse relacionamento é só porque o outro ou a outra, né, tem dinheiro, tem um status social, é porque tem uma condição de levar a viajar, de levar a conhecer, de comprar, de adquirir, de possuir. Se eu tenho essa energia do apego, né, se o que me atrai a pessoa é a questão material, financeira, econômica e de status que a pessoa tem na sociedade, eu preciso me libertar disso urgentemente, tá? Porque daqui a pouco, né, a pessoa, ela simplesmente não quer mais conviver, e o que a gente vai fazer, né? Tudo fica para trás. A gente precisa se tornar uma pessoa extremamente independente de absolutamente tudo, tá? Então, se é uma questão material, precisa também observar para que a gente possa curar, tá? Buscar avaliar qual é o nível de dependência, né? Se eu tenho dependência material, dependência financeira, dependência emocional, dependência afetiva, dependência sexual, porque tem pessoas que também são apegadas por conta da energia sexual com os seus companheiros, né? Porque desculpa a expressão aqui, né, gente? Porque se dão bem nesse quesito, então a pessoa, ela acaba valorizando muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então também é uma forma de apego que as pessoas têm, né? Nunca teve problema nesse quesito, está apegado, né? Porque a energia da sexualidade aqui no planeta Terra, ela também foi muito desvirtuada, gente. E a energia da sexualidade, ela acaba bloqueando a nossa verdadeira condição de cocriação aqui no planeta Terra, tá? Mas essa frequência, né, esse assunto a gente vai abordar num próximo curso que nós estamos elaborando aqui, que são os 21 passos de cura familiar e conjugal, tá? Mas que a gente vai falar mais à frente sobre isso, tá bom? Certo, gente? Então a gente precisa avaliar esse nível de dependência. Se tem essa dependência sexual também, precisa curar, tá? E para que a gente possa curar, né, essas energias, eu preciso ter uma rotina de orações, de meditações, eu preciso muitas vezes mudar os meus hábitos, eu preciso buscar a verdade sobre o apego que eu estou vivenciando, qual é a causa desse apego, o porquê que eu estou vivendo, convivendo com tudo isso, por que isso está acontecendo na minha vida, né? Busque a verdade, gente, porque tem um monte de coisas por aí, um monte de pessoas por aí que vão falar um monte de coisas a respeito, né, dos relacionamentos, mas quase ninguém vai trazer a verdade absoluta, tá? Então é preciso buscar essa verdade. Vai doer? Com certeza, porque nós estamos muito iludidos e apegados a uma velha frequência, uma velha energia. E isso não vai doer bastante até a gente conseguir entender que nós estamos plenamente iludidos aqui, né? Plenamente apegados a qualquer conceito, a qualquer energia, a qualquer forma de vida que nós estamos vivenciando no presente momento, tá, gente? Então nós precisamos buscar essas verdades e aplicando principalmente as leis superiores nas nossas vidas, vivendo conforme o que as leis superiores assim pedem para que a gente viva aqui no plano terreno, tá, gente? Então, quanto mais a gente for buscando estas verdades, mais a gente vai se desiludindo de tudo aquilo que nos manteve apegados até o presente momento. Porque a desilusão, gente, ela é uma das formas de cura mais profundas que a gente pode fazer, tá? E as ilusões que nós vivemos em todos os tipos de relacionamentos é o que mais vai começar a acontecer nos próximos períodos, porque os véus estão se diluindo, as verdades, tudo aquilo que está oculto vai começar a ser revelado, tá? E aí, nós também precisamos curar o passado energético, o passado espiritual que gerou esse apego, tá? Então, quanto mais eu for observando, gente, cada uma dessas situações aqui, tá? Quanto mais eu for descobrindo estas verdades, mais uma rotina de orações, de meditações, de curas profundas eu preciso ter.
Porque a oração e a meditação, gente, elas vão ser ferramentas que vão nos dar o suporte para os momentos desafiadores, para os momentos em que a cura espiritual que vai acontecer para quem buscar uma cura a níveis mais intensos, ligados às hierarquias espirituais de luz, vai passar por algumas tribulações. E a oração e a meditação, ela vai trazer a segurança de que a pessoa está no caminho certo, tá? Porque muitas vezes se as pessoas deixam de orar, deixam de meditar, acabam relaxando no seu processo de autocura, acabam apenas terceirizando a responsabilidade para a cura que a pessoa precisa, muitas recaídas podem ter. Muitas vezes a gente pode dar o passo para trás, pode recuar e cair mais uma vez nas armadilhas. E aí aquela energia do apego que eu não curei, ela se manifesta e eu posso cometer equívocos, eu posso voltar para trás, eu posso regredir naquilo que já estava em andamento a cura, tá? Então, muitas vezes, se eu relaxo nas orações, eu faço elas assim, meia boca, né? Ou que nem eu comentei, terceirizo, né? Eu só peço para o outro fazer, mas eu não estou fazendo a minha parte, né? E esse é um outro tema de uma orientação que eu vou trazer para vocês mais à frente também, tá? Então, mais eu vou sendo negligente comigo mesmo, mais eu vou negligenciando a minha cura e tudo aquilo que eu preciso fazer não se faz. E o apego, ele vai se tornar mais à frente, então, uma obsessão, uma possessão, vai gerar muito mais dor e sofrimento do que as pessoas imaginam. E aí ninguém flui, né? Ninguém anda, ninguém evolui, ninguém se cura, tá? Então é muito importante a gente observar esses pontinhos aqui, gente, e colocar a cura do apego em prática. Certo, gente? Pois bem, vamos ver aqui. Estas eram as orientações terapêuticas que eu precisava passar para vocês sobre a cura do apego, tá? Nesta orientação terapêutica eu trouxe para vocês a cura do apego emocional, né? Toda essa questão emocional que nos envolve principalmente nos relacionamentos familiares, conjugais, profissionais, sociais, enfim, e que a gente precisa trabalhar uma cura mais profunda, certo, gente? No próximo vídeo, né, que eu vou trazer para vocês, no próximo mês eu vou falar sobre o apego material, que também é um assunto bastante importante que fazem com que as pessoas não consigam deixar para trás algumas coisas para poder seguir o seu fluxo divino na Terra, o plano divino, tá? Mas esse é o assunto para a próxima palestra, certo, gente? Agradeço a companhia de cada um de vocês e desejo, então, que cada um de nós sejamos muito abençoados na luz do nosso Cristo interior. Gratidão a todos e até os próximos vídeos.